Neste vídeo, abordo o conceito de saúde como um processo dinâmico e transformador, sob um prisma da psicologia, principalmente da psicologia transpessoal. Essa leitura esta revisão crítica foi feita especificamente sobre um dos capítulos de um livro que tem aqui, na base do slide, a referência. Esse livro é uma tradução publicada em 1996 pela editora Coldrix e se baseou no original, cujo título foi Paths Beyond Ego, The Transpersonal Vision, de Roger Walsh e Francis Vaughan. A temática da espiritualidade extrapola essa área da psicologia e passa a ser reconhecida como um importante vetor de educação e de saúde. Então, é um aspecto importante a ser discutido com estudantes de medicina. Porque neste livro, cujo título, como eu coloquei aqui, em português, ficou Além do Ego, uma visão transpessoal, os autores, aqui são os organizadores, Walsh e Vaughan, são organizadores. E aí há uma coletânea de ensaios de vários autores importantes, e o intuito, né, desses autores é incluir áreas e preocupações tradicionais, às quais eles acrescentam o interesse em facilitar o crescimento e a percepção para além dos níveis de saúde tradicionalmente reconhecidos. Transpessoal significa além do pessoal, como claramente o nome já indica, ou além do eu individual. Então, se refere a experiências, perspectivas ou dimensões que transcendem os limites do ego e do self individual. E no contexto da psicologia, o termo é usado para descrever um campo que integra aspectos espirituais e transcendentais da experiência humana. Então, há uma exploração de temas nesse livro, como estados alterados de consciência, espiritualidade, meditação, crescimento pessoal e conexão com algo maior do que o próprio indivíduo, seja a comunidade, seja a natureza, o universo, o cosmos, mas é uma imersão nessa discussão da psicologia a respeito dessa espiritualidade e que podemos considerar como importantes para conhecimento dos estudantes de graduação na área da saúde, no sentido de compreender o paciente em termos de sua própria saúde e para o profissional e o estudante de medicina e de outros cursos de graduação na saúde compreenderem a si mesmos. E isso seria um caminho para a própria saúde. Então, a psicologia transpessoal, em particular, busca compreender características que vão além do materialismo e do funcionamento psicológico tradicional. Então, neste livro, os autores se propõem a desenvolver essa ideia de que a autorrealização da pessoa e o autoconhecimento precisam incluir também dimensões espirituais. Então, esse livro, Além do Ego, é um livro que serve como uma introdução bem abrangente à psicologia transpessoal,
explorando temas que vão desde os limites da, da psicologia que se pratica, né, no Ocidente. Então, foi organizado por Roger Walsh e Francis Vaughan e apresenta ensaios de diversos autores renomados no campo, como esse capítulo que vou abordar especificamente, que foi de autoria de Ken Wilber, Stanislav Grof e outros. E eles discutem questões sobre o desenvolvimento da consciência, práticas de integração e experiências espirituais. Então, é um livro, vou falar aqui de uma forma geral do livro, mas para não haver muitas delongas e um vídeo mais breve, vou enfocar especificamente um dos capítulos. Mas o livro, de uma forma geral, tem assim esses principais tópicos: a transcendência do ego, quer dizer, o conceito de ir além da identidade limitada do ego para se conectar com níveis mais profundos da experiência humana. Relações entre espiritualidade e psicologia também, no processo de autotransformação da pessoa. Também há uma abordagem dos estados de consciência com a exploração dos estados de consciência alterados, tanto espontâneos quanto induzidos, e o seu papel também no crescimento pessoal. Claro está que são aspectos muito relacionados à própria área da psicologia, mas que é importante que o profissional da saúde tenha um conhecimento, ainda que seja um conhecimento assim incipiente, introdutório, sobre essa questão. E também há um paralelo no próprio escopo do livro entre psicologia e espiritualidade, com integração das perspectivas espirituais e psicológicas para o bem-estar da pessoa. Então, discussão também bastante situada nesse trabalho é sobre como diferentes tradições religiosas e filosóficas tratam da transcendência. E também se fala no trabalho sobre desafios do crescimento pessoal. Então, obstáculos no processo de transcender o ego, como a questão do materialismo excessivo, o apego emocional e o medo do desconhecido. Então, há também aspectos interessantes sobre o cultivo do autoconhecimento e o equilíbrio interior. Então, são assuntos da área de humanas, mas com interface muito grande com as profissões da área da saúde. Então, é importante, não é que o profissional da área da saúde tenha que ser um filósofo ou um psicólogo, mas é importante ter conhecimento dessas questões, dessas dimensões também, que são amplamente debatidas na área de humanas. Então, a própria psicologia transpessoal começou a se desenvolver no Brasil só no final da década de 70. Então, essa agenda ela trouxe, digamos, uma disseminação, né, de estudos e pesquisas que integrava a espiritualidade como uma dimensão essencial do ser humano e um componente fundamental na promoção da saúde. Então, essa leitura me chegou por meio, né, dos estudos que indicados no mestrado, na época em que eu realizei o mestrado, em Ciências do Desenvolvimento Humano. Então, aí essa referência ficou aqui, o próprio livro ficou aqui, sempre me lembrando de reler esse tema.
Então, essa é uma oportunidade de fazer essa releitura. Então, o título do capítulo, na realidade, que eu não coloquei aqui o título, qual é o capítulo que eu vou abordar assim mais especificamente, porque não é possível em um vídeo só a gente fazer uma leitura, não é? Pelo menos um resumo do livro inteiro. Então, aqui falta-me uma ajuda aqui, uma tecnologia assistiva para, sim, este capítulo. Aqui. Não encontrei, embora fiz algumas anotações aqui para não me perder no caminho, assim, no sentido de divagações, né? Então, deixe-me ver aqui. Sim, encontrei. O bem-estar psicológico, Oriente e Ocidente, né? Começa na página 131. Então, continuando, neste capítulo, a definição, né, de saúde ela é ressignificada. Então, nessa leitura desse capítulo, nós somos confrontados com muitas dúvidas. E essas dúvidas, elas perpassam, né, nossos estudos quando a gente vai pensar no conceito de saúde, como eu disse no início aqui deste vídeo. Então, e quando a gente pensa no conceito de saúde, esse conceito ele nos faz confrontar com a complexidade do próprio conceito. A saúde, que é tradicionalmente entendida como a ausência de doenças, ela tem uma abordagem predominantemente biomédica na nossa área, ou seja, na área da saúde de uma maneira geral e especificamente no contexto médico. Então, ela é uma abordagem predominantemente biomédica e que reduz o ser humano a aspectos físicos e biológicos, anatomopatológicos. Então, é o que a gente vive repetindo em nossas disciplinas, né, da qual fazemos parte, de semiologia médica e de diversidade étnica e cultural na medicina, que é essa visão limitada. Então, essa visão tem sido amplamente criticada, por quê? Porque não contempla as dimensões psicológicas, sociais, culturais e espirituais que compõem a experiência humana. A própria Organização Mundial da Saúde, que tem sua conceituação, né, ampliada dessa concepção, define a saúde como o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença, a ausência de enfermidades. Então, embora esta definição seja mais abrangente, ela também gerou controvérsias, principalmente por implicar que a saúde seria um ideal inalcançável, uma utopia. Afinal, infelizmente, nós experimentamos um completo bem-estar em todas as dimensões da nossa vida. Então, seria algo ideal. Além disso, a saúde é esse conceito que é profundamente subjetivo e contextual. O que significa ser saudável? Isso pode variar. Até a percepção do que ser saudável pode variar entre indivíduos, entre culturas, entre momentos históricos também. Por exemplo, em algumas culturas, a saúde está intrinsecamente ligada à harmonia com a natureza, ou à própria espiritualidade, não é, bem desenvolvida. Enquanto que em outras, como na nossa sociedade ocidental, a saúde é percebida principalmente
em termos de funcionalidade, de produtividade. Então, essa multiplicidade de perspectivas revela a riqueza e o desafio de definir saúde. Então, reconhecer essas nuances é fundamental para práticas de saúde mais inclusivas, mais humanizadas e que considerem como singularidades e contextos dos indivíduos e das comunidades no conceito de saúde. Assim, a dúvida na definição de saúde não é um problema, mas é um convite à reflexão crítica e à construção de significados que transcendam esses reducionismos. Então, neste capítulo, que vou enfocar mais especificamente neste vídeo, os autores mencionam que é essencial que o profissional, não só da área de humanas, mas, sobretudo, na área da saúde, inicie seu preparo a partir de uma reflexão sobre si mesmo. Então, como fazer isso? Desenvolvendo a capacidade de compreender e respeitar as crenças, os significados e as convicções religiosas dos nossos clientes, dos nossos pacientes. E para que eles possam ter uma perspectiva, né, mais integradora do próprio ciclo natural da vida. E isso emerge, né, na educação transpessoal, que é voltada para o aprendizado de como desenvolver o autoconhecimento e, quando abordado dessa maneira, a educação na saúde não deve se restringir apenas a alguns dos aspectos que valorizamos na sociedade ocidental, mas ser incorporada como parte do desenvolvimento humano em todas as fases da vida. Então, trata-se de uma educação que busca libertar o ser humano do medo, da angústia, preparando a pessoa para enfrentar os processos de vida que acontecem no nosso ciclo, nos nossos ciclos de vida. Então, e que incluem também a finitude, que é o próprio processo tanático, né? Dessa questão, né, da angústia diante da morte, que faz parte do ciclo da vida. Então, paradoxalmente, essa preparação também da pessoa para vivenciar os difíceis momentos que acontecem e também os momentos mais, digamos assim, considerados desejáveis e prazerosos até da própria vida, seja vivenciado de uma maneira mais plena, mais significativa no presente. Então, permitindo que a pessoa se conecte ao aqui e ao agora. Então, livre, né, de muitas questões, como perdas, né, do que aconteceram no passado. E, em última instância, nesse capítulo, essa abordagem convida a pessoa, o leitor, aliás, convida o leitor a pensar em como se dá a reconciliação, né, com a própria existência. E aí se permite a possibilidade, né, de desenvolver uma forma mais consciente e equilibrada de viver. Então, essa dimensão da saúde muitas vezes é bastante negligenciada por nós da área de medicina. Então, nesse capítulo especificamente, o bem-estar psicológico, perspectivas do Oriente e do Ocidente, menciona-se essa questão, né, de que, tradicionalmente, também psicólogos, também filósofos, demonstram uma grande relutância em definir o bem supremo da humanidade. É uma questão filosófica, antropológica também. E frequentemente recorre a definições que são negativas. A saúde, por exemplo, é frequentemente descrita como a ausência de doença, enquanto o bem-estar é definido como o quê? Como a ausência do que é negativo.
Essa abordagem, no entanto, reduz a ideia de saúde ao simples não estar doente, desconsiderando aspectos mais complexos, mais densos e mais enriquecedores do que significa ser saudável. E essa definição implica uma série de pressupostos e de limitações. Então, essa definição negligencia a possibilidade de a saúde representar formas singulares de existência, bem como profundidades de experiência, por isso que se fala em transpessoalidade. Então, são interesses esses que são motivações que não emergem em contextos de patologia. Então, as pessoas que atingem um estado elevado de saúde psicológica, de bem-estar psicológico, podem não se engajar em práticas comuns e amplamente aceitas como universais ou intrínsecas à natureza humana. E esse ponto levanta uma questão provocativa. Seria possível que uma pessoa psicologicamente saudável, em um nível elevado, pareça, em alguns casos, estranha, enigmática, diferente ou até mesmo incomum nos modelos transpessoais da natureza humana, a consciência frequentemente destacada como uma dimensão central. Então, é nesse ponto que o capítulo ele se desenvolve principalmente. Por quê? Considera-se que é razoável supor que indivíduos mais saudáveis teriam acesso a uma gama mais ampla de estados de consciência, principalmente aqueles associados às capacidades superiores. Então, esses indivíduos, por sua evolução pessoal mais elevada, tenderiam a demonstrar um maior grau de controle voluntário sobre seus estados internos. Então, realmente é fascinante essa visão transpessoal. No que diz respeito, por exemplo, à percepção, atributos como sensibilidade aprimorada, clareza e uma independência, não, uma libertação relativa de distorções da percepção são indicativos de saúde. Então, um ser humano plenamente realizado é aquele cuja percepção foi limpa, foi purificada, permitindo-lhe enxergar a realidade de forma menos distorcida. É assim que os autores colocam, menos distorcida e desprovida, né, de influências de sentimentos e emoções como desejo, aversão, ignorância, medo. Então, essa clareza de percepção reflete um estado de consciência considerado elevado, e no qual a verdade das coisas se revela de maneira mais clara, mais autêntica, ou seja, ver a realidade como ela é. Então, a motivação também é outro fator que é mencionado muito nesse capítulo e emerge como uma dimensão importantíssima da saúde. Porque a gente lembra, né, que na teoria das necessidades de Maslow, muito conhecida, há uma hierarquia de motivações que vai desde as necessidades básicas de sobrevivência e de segurança e passa depois para graus mais, digamos, diferenciados, né, de necessidades, que são o senso de pertencimento a um grupo, a uma comunidade, a autoestima, até alcançar a autorrealização, que é a realização plena do potencial humano. E à medida que o indivíduo progride nessa hierarquia, segundo Maslow,
suas motivações tornam-se mais sutis, elas passam de uma lógica, não é, de carência, que são as necessidades básicas, como de nutrição, de sono e várias outras necessidades, para uma lógica de plenitude. Então, indivíduos em estados mais avançados de saúde psicológica tendem a ser guiados por necessidades superiores, como a busca por um propósito na vida, a busca por um significado, a busca pela essência da vida. Então, em casos extremos, a autotranscendência pode se tornar a motivação predominante. E isso ultrapassa os desejos egocêntricos. Então, é aí que você vai se desapegar. É aí que você vai se liberar um pouco das amarras, podemos dizer assim, né, do próprio ego. Como o apego à posse, pode ser de bens materiais e pode ser também de pessoas, ou a necessidade de validação externa. Então, essa orientação para o transcendental reflete um estágio de desenvolvimento humano em que a pessoa se conecta com algo maior do que si mesmo. E aí busca-se uma profunda harmonia com o mundo, com a vida e com consigo próprio. Então, diversas tradições espirituais e filosóficas têm apontado que o apego, os hábitos arraigados, a busca incessante pela satisfação das próprias necessidades constituem fontes primárias de sofrimento. E, em contrapartida, indivíduos altamente desenvolvidos tendem a ser impulsionados por um desejo genuíno de contribuir com o bem-estar das outras pessoas e de se dedicar ao serviço ao próximo. E, nesse sentido, a saúde não deveria ser avaliada apenas pela ausência de doenças, mas também pela capacidade de desapego e pela predominância de comportamentos altruístas em detrimento de atitudes egocêntricas. E aqueles indivíduos considerados mais saudáveis, eles parecem ser movidos por necessidades superiores, mais elevadas, como aquelas descritas por teorias psicológicas transpessoais e humanistas. E isso transcende os interesses materiais e imediatos, transcende o nosso habitual utilitarismo. E entre as características frequentemente associadas à saúde mental ótima estão a responsabilidade pelas nossas próprias experiências, pelo nosso próprio bem-estar, e assim a gente reconhece como uma fonte fundamental de ambos, né? Dessas experiências próprias, do próprio bem-estar. Então, uma sensibilidade ampliada em relação aos outros, que é expressa por compaixão, empatia, generosidade. Então, isso tudo se resume em amor ao próximo. Então, uma sensibilidade ampliada é necessária para que possamos dizer que somos saudáveis. E entre as características que eu mencionei, essa responsabilidade pelas próprias experiências e pelo próprio bem-estar está no centro. Por isso que o autoconhecimento é importante e que é um conceito filosófico essencial. É tanto que
nesta elevação, não é? Dessa dimensão da consciência mais elevada, uma sensibilidade ampliada em relação aos outros, que vai se expressar, como eu disse, por compaixão, por empatia, por sensibilidade, também inclui atitudes de gratidão, esse sentimento que nunca prescreve, atitudes de maravilhamento e também de consciência ecológica, a preocupação com o meio ambiente. Por quê? Porque é o equilíbrio com a natureza que faz com que nós possamos transcender esse materialismo. E, além disso, nesse capítulo, sim, esse aspecto importante, que os autores enfatizam que pessoas mentalmente saudáveis demonstram uma abertura integral à experiência da vida, aceitando tanto as alegrias quanto as dores, o sofrimento que são inerentes à condição humana. Então, os autores deixam bem claro que essa abordagem transpessoal do bem-estar psicológico e, podemos dizer, da saúde mental e saúde geral, de uma maneira mais abrangente, contrasta com a visão tradicional do Ocidente, ao enfatizar a dimensão transcendental do ser. Então, a gente não pensa mais em ter, a gente pensa em ser. Então, isso tenho aprendido muito assistindo aos vídeos da professora Lúcia Helena Galvão, não é, do Instituto Acrópole. Ela deixa isso sempre bem patente em suas falas. Então, comportamentos, pensamentos, emoções e aspectos da personalidade não são vistos apenas como elementos a serem ajustados, mas como ferramentas para alcançar uma percepção ampliada das dimensões espirituais, das dimensões existenciais da vida. E, nesse contexto, o desenvolvimento psicológico implica o cultivo de qualidades positivas e a superação de padrões que são destrutivos da própria pessoa e também dos outros, do grupo social, da comunidade, da cultura e do ambiente. Então, a saúde mental ela é definida por esse equilíbrio entre fatores construtivos e fatores destrutivos. Então, numa perspectiva ideal, o indivíduo plenamente realizado, quando ele diz eu me sinto pleno, seria aquele que manifesta exclusivamente elementos saudáveis. É ideal esse conceito? É ideal. Mas há pessoas que alcançam esse estágio de elevação. Então, essa visão reforça a ideia de que o bem-estar é um processo dinâmico e integrador. E eu coloquei aqui, só um instante, continuando, que aqui, às vezes a gente tem que fazer pausas e atender, né, os outros. Então, como eu dizia, essa visão reforça a ideia de que o bem-estar é esse processo, como eu coloquei aqui, saúde como um processo dinâmico e transpessoal. E isso vai além da mera adaptação funcional e busca promover a realização de potencialidades humanas mais elevadas, porque a gente diz que muitas vezes o processo de doença se desenvolve quando a pessoa não está bem ajustada na sua vida em relação ao seu meio, ao seu trabalho, aos seus estudos, em relação ao seu contexto de vida. Então, isso vai gerar vias de adoecimento. Então, muitas vezes a gente precisa procurar
fontes de adoecimento nos desajustamentos. Então, às vezes, a gente pensa, então, se uma pessoa está bem adaptada funcionalmente, essa pessoa, ela está com bem-estar, ela não é exatamente assim. Ela encontra-se bem, ela apresenta bem-estar, né? Mas esse processo ele é dinâmico, ele é integrador e é transpessoal também. Então, não é suficiente só que haja funcionalidade. É preciso que potencialidades humanas mais elevadas sejam desenvolvidas. Então, o que acontece com muitas pessoas que têm um vazio existencial? Ela sente que há um vazio, né? Então, interior, um vazio. Então, é preciso que haja uma busca dessas dimensões mais elevadas da consciência. E dessa forma, finalizo aqui este vídeo e convido vocês a comentarem. Comentem essa questão da saúde como processo transpessoal, em que a pessoa, e isso a gente está enfocando tanto o profissional da saúde quanto os pacientes que ele ajuda, os pacientes que ele acolhe, que ele atende. Então, o que você pensa sobre isso? Alguma vivência que você teve faz você pensar sobre isso? Coloque aqui nos comentários para que a gente possa estabelecer uma dialogicidade, porque como esse vídeo vai ficar aqui gravado, muitas pessoas podem passar aqui, muitas vezes, inclusive alunos meus, os ex-alunos, e aí podem colocar algum comentário, e assim depois a gente responde, e assim estabelecer algum diálogo. Então, eu coloco este vídeo aqui como primeiro, como um reviver, né, do meu tempo de mestrado em desenvolvimento humano, em que nós tivemos textos como esse, textos muito profundos e que nos gera a reflexão, nos gera essa habilidade, não é? de refletir sobre questões assim mais profundas e mais transcendentais. Me permitiu revisitar este capítulo, pelo menos esse capítulo, o livro de uma maneira geral, mas enfocando mais do que está no conteúdo deste capítulo, cujo título já referi, né, que é a saúde, não, é o bem-estar, né, o bem-estar, a saúde e o bem-estar. E assim, o que os autores colocam do confronto entre a cultura oriental e a cultura ocidental é que na ocidental há mais materialismo, há mais reducionismo. E na área da saúde, mais enfoque biomédico, mais enfoque biologicista. Enquanto que no Oriente há uma busca por mais espiritualidade e mais por essa transpessoalidade, por essa ação de transcender, né, o que é concreto, o que é, digamos, comezinho, né, da própria existência humana. Então, e também eu gostaria de lembrar, como eu lembrei há pouco, né, das palestras, né, da filósofa e professora Lúcia Helena Galvão, no Instituto Acrópole, né, que nos faz pensar muito, desde coisas cotidianas, questões cotidianas, até aspectos muito mais importantes na nossa vida e que a gente, no dia a dia, atarefado, e também estressante muitas vezes, a gente deixa passar à margem e deixa de se maravilhar, né, com a vida, com o mundo,
que é tão rico. Então, assim eu finalizo e já pedi para vocês comentarem, se possível, compartilharem com seus colegas e também curtirem, né? Então, além de curtir ou descurtir, né? Tudo é interação e também de se inscreverem aqui no nosso canal, porque assim você pode receber as notificações se você ativar nesse sininho que tem aqui onde você se inscreve, e o sininho ativado, ele vai notificar no seu e-mail quando há novos conteúdos aqui do nosso grupo de estudos em semiologia e humanidades médicas e relacionados tanto à semiologia como à diversidade humana na medicina e na área da saúde. Então, até o próximo vídeo.